O Brasil é um território vasto, o quinto maior do planeta, e isso muita gente já sabe. Mas uma coisa é ter essa informação, outra bem diferente é realmente compreender a dimensão desse país. Por conta disso, diversos aspectos acabam sendo ignorados ou subestimados. Hoje vamos mergulhar um pouco mais nesse tema e revelar 10 curiosidades impressionantes sobre a geografia brasileira. A última delas é a mais surpreendente, então fica até o final, começando pelo item número 1. O mapa que aprendemos na escola está distorcido. Desde pequenos vemos esse modelo aqui, que representa os continentes da maneira que nos foi ensinada. Só que ao calcular o tamanho de um país com base nesse mapa, cometemos um erro. Isso porque, ao projetar um planeta esférico em uma superfície plana, como uma folha de papel, é necessário fazer ajustes. E essas adaptações distorcem o tamanho real dos territórios. A projeção de Mercator, por exemplo, que é a mais comum, estica os polos, fazendo regiões como a Groenlândia parecerem quase do tamanho da África, o que está bem longe da realidade. Se você quiser entender melhor as verdadeiras proporções dos países, o ideal é observar um globo terrestre. E tem até um site muito legal chamado The True Size, onde dá para comparar o tamanho real de qualquer nação com outra, apenas arrastando sobre o mapa. Lá você percebe como o Brasil, por exemplo, é ainda maior do que imaginávamos. E isso nos leva ao fato número 2, o estado do Amazonas. Ele é o maior do Brasil e tem uma dimensão tão colossal que atravessá-lo de ponta a ponta seria como cruzar vários países europeus juntos, como Portugal, Espanha e França. A curvatura da Terra é visível dentro do próprio estado. Se duas pessoas estiverem nas extremidades do Amazonas, e uma no centro, essa do meio vai estar até 80 quilômetros acima das outras, só por causa da curvatura terrestre. É tão alto que equivale a 10 vezes a altura do Monte Everest. Em comparação, no estado de São Paulo, essa diferença seria de apenas 8 quilômetros. E lembrando, o estado do Amazonas não deve ser confundido com a floresta amazônica, que se espalha por uma área ainda maior, cobrindo cerca de 50% do território brasileiro e abrigando 12% da população do país. Agora vamos ao fato número 3, o gigantesco Rio Amazonas. Desde cedo aprendemos que ele é o maior rio do mundo em volume de água, e isso está corretíssimo. Mas algo que muita gente não sabe é que ele não nasce no Brasil. Na verdade, suas nascentes estão em regiões montanhosas do Peru. De lá, ele atravessa a floresta, serpenteando por milhares de quilômetros, até desaguar no estado do Pará. Ao longo do caminho, ele é alimentado por centenas de afluentes menores que desembocam em suas águas. Se alguém decidisse percorrer todo o seu trajeto desde a nascente até a foz, seria uma jornada quase equivalente a ir do extremo sul ao extremo norte do Brasil. E voltar. É uma distância tão absurda que se o curso do Amazonas fosse traçado em linha reta, ele chegaria próximo à Antártida. E mesmo com todas essas curvas e meandros, o rio continua sendo um espetáculo da natureza, essencial para o equilíbrio climático e ecológico não só do Brasil, mas de todo o planeta. Fato número 4. As fronteiras brasileiras. Muita gente não se dá conta, mas o Brasil é vizinho da maioria dos países da América do Sul, com exceção apenas de 2, Equador e Chile. Com todos os outros, o Brasil compartilha uma linha de fronteira. Mesmo com essa proximidade geográfica, culturalmente, muitos brasileiros se veem como um povo diferente dos demais latinos, o que é curioso. Essa visão pode vir do idioma, do tamanho do país ou da nossa própria história. Mas o fato é que somos sim parte da América Latina. E, por extensão, temos muitos laços com nossos vizinhos tanto em termos comerciais quanto culturais. Entender essa realidade geopolítica nos ajuda a perceber o quanto o Brasil está integrado ao continente, mesmo que muitas vezes isso não fique evidente no nosso dia a dia. Fato 5. A maior fronteira com a França não está na Europa, mas na América do Sul. Isso mesmo. Você sabia que o país que tem a maior extensão de fronteira com a França é o Brasil? A explicação é simples. A Guiana Francesa, no extremo norte do continente, faz parte oficialmente do território francês.
Ela não é uma colônia, nem um país independente, mas sim uma região ultramarina da França, como se fosse um estado francês na América. Isso significa que as pessoas que vivem lá são cidadãos franceses com todos os direitos, inclusive passaporte europeu. Assim, tecnicamente, se você estiver no estado do Amapá, basta atravessar a ponte sobre o rio Oiapoque para chegar à União Europeia. Isso mesmo. De ônibus, você cruza do Brasil direto para a Europa, algo que parece até improvável, mas é realidade. Fato 6. Fronteiras com países que não falam línguas latinas. Quando falamos em América do Sul, pensamos automaticamente no espanhol e no português. Mas nem todos os nossos vizinhos seguem essa regra. O Brasil faz divisa com 2 países, onde o idioma oficial não tem raízes latinas: a Guiana e o Suriname. A Guiana, por exemplo, tem o inglês como idioma oficial, reflexo do domínio britânico na região. Já o Suriname fala holandês, herança da colonização dos Países Baixos. Ambas fazem parte da chamada região das Guianas, que inclui também a Guiana Francesa. No passado, essas terras foram disputadas por franceses, britânicos, holandeses, portugueses e espanhóis. Hoje, cada uma seguiu seu próprio caminho, formando uma região rica em diversidade cultural e linguística que pouca gente conhece de fato. Fato 7. Vizinhos próximos, mas de difícil acesso. Apesar de o Brasil ter fronteira com o Suriname, não existe nenhuma estrada direta ligando os 2 países. Parece estranho, mas é verdade. Isso significa que, para chegar ao Suriname por terra, é preciso dar uma volta considerável, passando pela Guiana ou até pela Guiana Francesa. Essa falta de conexão direta acontece por diversos fatores, incluindo a geografia desafiadora da região, áreas de floresta densa e rios que dificultam a construção de infraestrutura. Isso torna o acesso a esses países mais complicado, mesmo estando lado a lado no mapa. É como ter um vizinho de muro e não conseguir bater na porta dele. E essa realidade reforça o quanto ainda há muito a ser feito para integrar melhor os países da América do Sul. Fato 8. O ponto oposto do Brasil no globo. Quando somos crianças, muitos de nós crescemos com a ideia de que, se cavássemos um buraco bem fundo no chão, sairíamos no Japão. Mas a verdade é bem diferente. O Brasil está localizado em uma parte do planeta em que, se formos traçar uma linha reta até o lado oposto da Terra, vamos parar no oceano. A maior parte do nosso território tem como antípoda, ou seja, ponto oposto, regiões do Oceano Pacífico. Mas há exceções. Algumas áreas do sul do Brasil, especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, têm como oposto regiões da Indonésia e até algumas ilhas das Filipinas. Curiosamente, se alguém em Palmas, PR, colocasse uma fatia de pão no chão e alguém em Okinawa, no Japão, fizesse o mesmo, tecnicamente eles teriam feito o maior sanduíche do mundo. Fato 9. A África é mais próxima do que os Estados Unidos. Quando olhamos para o mapa, temos a impressão de que os Estados Unidos são os nossos vizinhos mais diretos fora da América do Sul. Mas, geograficamente falando, isso não é totalmente verdade. Se você estiver na ponta dos Seixas, em João Pessoa PB, o ponto mais oriental das Américas, você estará mais perto de diversos países da África do que da outra ponta do Brasil. São pelo menos 13 países africanos que estão mais próximos da costa brasileira do que estados como o Acre ou o Rio Grande do Sul. Isso mostra como a geografia pode enganar e como estamos conectados a diferentes partes do mundo de maneiras que a maioria nem imagina. A África, nesse caso, é vizinha mais próxima do que parece. Fato 10. Extremos geográficos do Brasil. Já sabemos que o Brasil é imenso, mas quando analisamos os seus pontos extremos, a dimensão fica ainda mais clara. O ponto mais ao norte está na divisa com a Guiana e a Venezuela, enquanto o ponto mais ao sul é na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai. A distância entre esses 2 extremos é tão grande que em linha reta são mais de 4.000 quilômetros. Para ter uma ideia, se você estiver no ponto mais ao norte, estará mais próximo de diversos países da América do Sul, América Central e até Caribe do que da outra ponta do Brasil.
Em alguns casos, até os Estados Unidos e o Canadá ficam mais próximos desse ponto do que o próprio extremo sul brasileiro. É ou não é impressionante? E aí me diz, quantos desses fatos sobre o Brasil você já conhecia? E se você curtiu essas informações e quer continuar explorando curiosidades que quase ninguém conhece, já sabe, se inscreve aqui no canal. Senhor X, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa aquele like maroto para fortalecer o conteúdo.